Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui é a tia Keila. Eu fui convidada pela tia Rô para estar compartilhando com vocês e eu louvo a Deus por esse curso, né? Por tanto conhecimento que a gente já tem adquirido e vamos continuar adquirindo porque é uma fonte inesgotável a nosso favor. Então vamos mergulhar nela e buscar cada vez mais, né, no Senhor. Eu optei por gravar o vídeo e não fazer a live pela dificuldade que eu estou tendo na nossa internet. Então, para evitar qualquer contratempo, eu vou deixar já gravado, a gente coloca para vocês. Já estou colocando para vocês e eu vou deixar aqui o nosso e-mail para que você possa. Eu gostaria muito dessa interação de vocês, possam enviar o e-mail compartilhando, né? O que vocês acharam, também compartilhando se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição, envie o e-mail. Durante essa semana a gente vai estar mais tranquilo, então vou estar respondendo vocês com muito carinho. Eu não sei, né? Com certeza tem pessoas que não me conhecem. Eu trabalho com crianças há mais de 19 anos, tem 20 anos que eu me converti. E eu tenho uma história de conversão, no decorrer aqui eu creio que vai dar pra gente falar um pouquinho, mas o principal de tudo é que eu louvo a Deus por ter tido a oportunidade, né, de ouvir a sua voz e dar atenção a Ele, porque Ele sempre estava batendo na porta, né? E graças a Deus eu ouvi a voz de Deus, eu tinha apenas 14 anos de idade, e eu louvo a Deus porque Ele é fiel, poderoso, e eu encontrei pessoas que entenderam o meu chamado, que me respeitaram quanto adolescente. Eu tive pastores que viram em mim algo especial e falou: olha, você vai cuidar das crianças. E próximo da época que eu me converti, tinha um congresso infantil na minha igreja, uma festa infantil na minha igreja, é a igreja que eu congrego até hoje. E o pastor disse: olha, eu vou colocar você para ajudar no departamento infantil. Eu falei: ok. Eu tinha uma situação bem difícil em casa, eu vivia uma situação bem complicada. Meus pais brigavam muito, estavam vivendo uma turbulência muito séria e houve até separação depois da nossa conversão, que aí meu pai ficou mais difícil a convivência com ele. Então ele mandou a gente para fora de casa. Então, nessa turbulência toda da nossa vivência depois da conversão, o meu pastor ainda assim, ele via que Deus tinha algo muito especial com a gente. Não é que a gente era mais especial que ninguém, mas Deus tem um plano especial para cada um de nós. E você que está assistindo essa aula, esse vídeo, saiba que Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Só você crer, se entregar e deixar Ele fazer, né? Eu não sonhava com nada, eu só queria fazer alguma coisa para Deus. Eu queria poder servir de alguma maneira. Eu me sentia em paz servindo, eu me sentia feliz servindo. Então eu queria, o melhor lugar para mim era a casa de Deus. Eu saía quando a gente se converteu e tudo aconteceu na nossa conversão. Meu irmão mais velho se converteu, depois eu fui me converti, depois minha cunhada se converteu, depois a minha mãe se converteu. Aí, depois que minha mãe se converteu, aí ficou pior a situação em casa. Aí meu pai mandou a gente para fora de casa e nele mandar a gente para fora de casa nós fomos morar de favor, mas nesse trajeto de mandar a gente para fora de casa foi literalmente com briga, paulada nas costas do meu irmão. Meu pai correu atrás da gente com um carro, com um caminhão, nós estávamos de carro e ele de caminhão. Então, assim, foi uma situação, assim, bem difícil. Eu vivia em um lar muito tumultuado, cheio de briga, de desentendimentos, de falta de respeito. Foi, assim, bem difícil, mas nós encontramos Jesus. E quando a gente encontra Jesus, a gente encontra a luz, né? Então essa luz veio para iluminar nossa vida, nossa família. Como o pastor disse, e ele foi sábio, Deus mostrou a ele que se Deus não entrasse, Jesus não entrasse, haveria morte. Então, graças a Deus não houve morte, mas houve a luz de Cristo para trazer paz, mesmo na dificuldade, mesmo vivenciando aquele momento de separação dos meus pais.
eu sentia muita paz de estar na casa de Deus. Eu sentia muita alegria de estar na casa de Deus. E eu quero começar essa aula com vocês dizendo para você o tema: mentes protegidas? Mentes protegidas? Mesmo em um mundo de caos? Mentes protegidas mesmo em meio a tanta turbulência e tantas situações difíceis acontecendo? Sim, é possível. E eu digo para você, é possível. Sua mente pode ser protegida, a mente das nossas crianças podem ser protegidas, sim, é possível, porque nós temos um Deus de proteção. Nós temos um Deus de milagre, nós temos um Deus que cuida de nós, que nos restaura, que nos transforma, e Ele está fazendo isso agora com a gente. E para mim é muito emocionante e gratificante poder falar sobre isso para vocês nessa aula, tá bom? Vamos começar sabendo que há um Deus que nos protege, há um Deus que nos guarda. E nos proteger de quê? De tantas situações difíceis que nós vivenciamos diariamente. Às vezes você pode estar pensando aí, Tia Keila, eu estou passando por tantas situações, por tantos momentos, por tantas coisas. Eu quero te dizer, há um Deus que nos protege, há um Deus que guarda a nossa mente, há um Deus que mesmo no momento difícil, eu me lembro que na minha conversão, quando eu me converti, meus pais ainda estavam morando aqui, morando no interior de Minas. Na minha adolescência de 11 a 14 eu passei no interior. E quando a gente voltou aqui para a cidade, que é em Contagem, que eu moro, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, eu fui para a igreja, então eu conheci Jesus. E aí, às vezes, a gente voltava para a roça e meus pais brigavam, ficavam naquela turbulência. Eu lembro que um dia, depois da minha conversão, eu cheguei em casa e meu pai e minha mãe brigando. A gente tinha chegado da compra e eles brigavam, mas brigavam feio mesmo, de palavras e até agressão física também. E eu lembro que eu entrei pro quarto, assim, coloquei a mão na minha cabeça e falei: Senhor, eu conheci o Senhor aquele dia na igreja e eu não quero chorar. Eu não quero chorar com essa situação. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me fortalece, me fortalece. Eu coloquei a mão na Bíblia que eu tinha pego da minha mãe, que é aquela Bíblia católica que ficava aberta no Salmo 91. Não sei se você já teve essa experiência de ver uma Bíblia aberta no Salmo 91. E ela não fechava mais. Então eu peguei ela, aberta mesmo como ela estava, e pus a mão nela. Falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda, que eu não quero mais sofrer com isso, eu não quero mais chorar por causa disso. E eu lembro deles gritando, brigando lá fora. E eu com a mão na Bíblia, assim, Deus trouxe uma paz tão grande no meu coração que não dá para explicar, a gente só consegue sentir, né? E aí essa paz veio tão tremendamente no meu coração, eu falei: vai dar tudo certo, isso vai passar. E comecei a lembrar dos hinos que estavam cantando na igreja e eu comecei a cantar. De repente eles pararam de brigar, não brigaram ali naquele dia mais. E passei por aquela experiência tão linda que no meio daquela tribulação toda que estava acontecendo lá fora da briga deles, eu consegui encontrar paz na palavra diante de Deus. Então eu quero começar essa aula dizendo para você: é possível mente protegida no meio da tribulação do mundo. É isso que é a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, que vai guardar nossa mente completamente e o nosso coração em Cristo Jesus. É isso que nós vamos buscar no Senhor. E é isso que nós vamos gerar no coração das nossas crianças, com experiências que Deus vai trazer a nós, porque a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. A gente só pode compartilhar aquilo que a gente tem. Então eu só posso passar para vocês aquilo que eu recebi do Senhor, que é a paz no meio da dificuldade. É a paz no meio da tribulação. Mas é uma paz que excede todo entendimento. E nós vamos permanecer em Romanos 12:12, que a palavra nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração, porque há um Deus que cuida de nós. E a esperança que nós temos é estar em um lugar onde não haverá mais dor, tristeza, ódio nem rancor, mas só vai ser alegria. Que nossa mente possa estar protegida, nosso coração possa estar protegido para a gente se encontrar com Ele e estarmos juntos adorando ao nome dEle. Amém? Essa sou eu, Tia Keila. Hoje eu já estou mais experiente na questão dos anos. Já estou casada, vamos fazer 15 anos de casados. Tenho um filho de 13, tenho um filho de 9, um filho de 13. Meus príncipes, meus missionários, meus meninos
queridos que eu amo demais, que eu sempre falo que é o meu maior campo missionário, meus filhos. Meu marido Daniel, que muita gente já conhece, estamos sempre juntos nas ministrações, temos o nosso trabalho, já trabalhei muito em minha igreja, fui coordenadora por muitos anos, mas agora eu só apoio eles, mas nosso ministério está totalmente a servir onde o Senhor nos enviar. E temos o nosso pastor Sérgio, que é o nosso pastor local na igreja que eu me converti. E sempre que nós podemos, estamos ajudando também na nossa igreja. Mas onde o Senhor nos leva, nós estamos indo para a glória de Deus. Porque lembre-se sempre de uma coisa, para tudo tem um tempo. E faça o tempo que você está vivendo, faça com amor, com alegria, com entusiasmo, com excelência, porque para tudo tem um tempo. Esse tempo vai passar e Deus vai trazendo novos tempos e a gente vai vivenciando esse tempo na nossa vida, né? Então vamos vivê-lo. E eu quero ler com vocês aqui, falando já um pouquinho da minha história, porque a gente precisa conhecer quem é essa pessoa que está falando para vocês, né? Quem é essa pessoa que está aqui? Tô aí contando um pouquinho, a gente vai falando mais no decorrer da nossa aula, a gente vai trazendo. Eu quero ler com vocês aqui em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 13, que diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus foi. Agora eu quero ler também com vocês em Mateus, no capítulo 18, que diz assim: naquela mesma hora, essa parte que eu li com vocês é Jesus abençoa as crianças. Agora eu estou lendo o maior no reino dos céus. Olha a discussão dos discípulos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus e disse: quem é o maior no reino? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino. Olha, gente, e qualquer que receber em meu nome, uma criança tal como essa está me recebendo. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Olha o que a palavra está dizendo. Eu sei que você já sabe, já conhece essa passagem, mas eu quero iniciar nossa aula com esses dois textos bíblicos. Jesus abençoando as crianças e o maior no reino dos céus. Porque Jesus está aqui dando protagonismo à criança, né? Está trazendo a criança e dizendo: ela é cidadão, ela faz parte do mundo e ela precisa ser recebida como ela é, da importância que ela tem. As crianças são preciosas demais. Eu sempre, quando vou ministrar, eu falo isso aos pais, quem já me ouviu. Nós precisamos entender que nós estamos tratando da essência, da terra fértil, daquela terra pronta para receber uma semente. E qual a semente que ela vai receber? Qual a mão que está semeando? A sua? Em nome de Jesus vai ser a sua semente, a semente das boas novas. E aqui eu falo também como mãe, mas também falo como uma pessoa que vê crianças. Então, indiferente se for meus filhos ou não forem nossos filhos, serem seus filhos ou não serem seus filhos, pense e entenda a criança como uma pessoa, um ser, né? Um ser que tem o seu lugar na sociedade. E graças a Deus agora a gente tem tantas... tem o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem diversos direitos, também deveres e direitos das crianças, e que precisam ser inseridos dentro de cada um de nós para que a gente possa lutar por esses direitos em favor da infância, das crianças, né? Então as crianças são a essência,
E Jesus está dizendo aqui, ai daquele que não receber. E quem recebe uma criança está recebendo o próprio Jesus. Então, nós queremos receber Jesus. Ui, caindo. Nós queremos receber Jesus, né? Receber Jesus em nosso lar, receber Jesus em nossa vida. E nós estamos recebendo Jesus cuidando de cada criança. Recebendo cada criança, nós estamos recebendo Jesus. Então é por isso que nós vamos proteger a mente das nossas crianças. Porque como nós falamos aqui no início, nós podemos proteger a mente. Jesus é aquele que traz proteção. Jesus é aquele que pega as crianças no colo. Jesus é aquele que abraça as crianças. Jesus é aquele que diz, elas são os maiores no reino. Quem não recebeu o reino como uma criança recebe, não vai poder entrar nele. Então Jesus recebe as crianças. Por isso que você que está assistindo essa aula, receba as crianças com todo o amor que você puder, com todo o carinho que você puder. Demonstre a elas o amor de Deus através da sua vida. Porque há um Deus que amou as crianças. Há um Deus que cuidou, que recebeu, que abençoou, que teve compaixão, que as receberam com amor, que é Jesus. Jesus recebeu as crianças. Jesus tocou as crianças. Jesus colocou as crianças no colo, né? Jesus chegou com as crianças e deu lugar de honra para elas, porque Jesus também morreu pelas crianças. Jesus se entregou por mim e por você na cruz. Ele se entregou por mim e por você, e essa entrega foi por amor também às crianças. Então, o amor de Jesus é por todas as crianças também. Por isso é esse amor que nos enche, esse amor que enche nosso coração de alegria, é esse amor que protege a mente, é esse amor que protege o coração, é esse amor que protege a nossa vida. É nesse amor que nós estamos aqui, é por esse amor que nós nos dedicamos a fazer o melhor para Deus e levar crianças a Jesus. E nós sabemos que a realidade hoje é uma realidade em que muitas crianças não estão felizes. Muitas crianças precisam de proteção, porque elas estão tristes, elas estão chorando, elas precisam de ajuda. E quem se levanta para ajudar? Eu e você, nós nos levantamos para ajudar as crianças. E nós precisamos proteger as crianças de quê? São tantas coisas, né? Eu sei que você pode ter um caderninho aí do seu lado agora, que você pode escrever aí de que nós precisamos proteger as crianças. Coloca no papel aí, dá um pause no vídeo e coloque no papel. Porque eu gosto muito que vocês, por isso que eu gosto muito da gente estar interagindo fisicamente, pra gente olhar nos olhos, mas na aula online a gente não pode fazer isso. Eu não costumo dar muitas aulas online porque eu gosto muito desse olhar, né? No olhar com olhar e a gente sentir o outro através do contato físico, porque nós estamos vivendo uma era totalmente digital. E isso é assustador. Nós estamos preparados para isso? A gente precisa pensar nisso, porque tem crianças sofrendo tanto por não terem tanto acesso a pessoas, estão só no mundo digital. E eu tenho muita dificuldade com isso, eu sou muito resistente a isso ainda. Mas a gente sabe que é necessário, que é importante, a gente precisa ter também esse acesso, né? Esse momento aqui entre a gente na internet, mas a gente precisa muito desse contato físico, desse olhar, principalmente no tema que a gente aborda, né? O tema de prevenção a abuso e maus tratos. Para tratar com o professor, precisa ser pessoalmente, precisa ser olho no olho, sentir o semblante da pessoa, saber como que tá, porque às vezes você tá me ouvindo aí agora, mas seu coração também tá assim, você é professor, você é pai. Quantas vezes a gente como pai e mãe tá assim, tá chorando, tá triste, tá angustiada e a gente precisa de ajuda. E eu quero te dizer, eu não tô aí pessoalmente para te ver nos olhos, para olhar para você, mas eu quero te dizer que há um Deus poderoso que Ele vai estar onde você está. E eu sinto o toque dele agora sobre o meu coração. Porque a gente passa por esses momentos aqui. E eu quero que você seja restaurado pela presença dele, que ele consegue ser onisciente, onipotente, onipresente. Ele consegue estar aí onde você está. Então eu quero que o toque dele toque o teu coração também. Para que se você estiver assim, você sinta o toque dele sobre a sua vida.
para que você sinta o toque dele para mudar esse quadro aqui, ó, para te fazer mais forte hoje, para te fazer mais viva hoje, né? E vivo também, porque eu sei que tem professores, homens também assistindo essa aula. Então eu quero te dizer que há proteção na tua mente através do poder do nome de Jesus. E ele traz conhecimento para que essa proteção seja mais eficaz. Porque quando nós oramos a Deus pedindo proteção, pedindo a Deus graça, Ele vai trazendo conhecimento. E é isso que eu pedia muito ao Senhor. Eu pedia, Senhor, me traz conhecimento para que eu possa ser mais protetiva e para que eu possa ser também mais protegida. Porque a gente precisa trabalhar a proteção sendo protegida também. E a gente é falho, porque a gente veio de uma época onde que a infância não era a infância que nós temos hoje, com tantos direitos. Por mais que ainda direitos não estão sendo respeitados, mas nós vamos ver, historicamente falando, a infância como inexistente. Né? Então as crianças não eram vistas como pessoa, mas sim como mini adultos. Então a gente sabe isso através da história. A gente vai conversar com os nossos pais, conversa com os nossos avós. Estava conversando com meu pai esses dias, nós tivemos diversas mudanças na nossa vida, né? Meu pai, a partir do momento que eles se separaram, a gente ficou um tempo sem se falar, porque é difícil perdoar, né? Perdoar precisa ser um tratamento de Deus para que o perdão seja realmente libertador, porque tem gente que perdoa, mas aquele perdão assim. E também tem gente que pede perdão, aquele pedido assim, obrigado, obrigação. Mas não pode ser assim, tem que ser de coração, tem que ser entendendo o outro, tem que ser amando o outro. E aí quando eu consegui liberar o perdão para o meu pai, eu consegui liberar isso para ele, houve uma proteção maior ainda na minha mente, porque assim o meu coração teve libertação. Porque o perdão ele liberta, mas é algo mesmo divino, né? E aí houve essa libertação do perdão na minha vida, através da situação dos meus pais, eu perdoei ele, e agora a gente tem uma relação muito linda, graças ao Senhor, essa comunicação entre a gente. E esses dias eu estava conversando com meu pai, depois que eu mergulhei mais ainda nessa questão de prevenção, abuso e maus tratos, há mais ou menos 6 anos, eu tenho mergulhado nessa temática de prevenção, de proteção, e eu vou contar para vocês a história, e eu quero que vocês conheçam também, se não conhecem, o trabalho em que eu me mergulhei nesse ensino, né, nesse aprendizado. E aí eu conversando com meu pai, falei, pai, me conta como era a sua vida, como que era a relação do senhor com meu pai, com meu avô. E aí ele levou um susto com a minha conversa, né, com ele ali. Ele começou a pensar, meu pai era muito bom, meu pai não deixava faltar nada pra gente, meu pai era trabalhador e tudo. Eu falei, não, eu sei, pai, eu sei que meu avô era top, né, mas eu quero que o senhor me fale como que ele era com o senhor, como é que era a relação do senhor com seu avô, com seu pai. E assim, é forte, porque não tinha muito conversa, não tinha muito diálogo. Criança não podia estar na sala. Quando chegava a visita, a criança tinha que entrar pro quarto. Tinha assunto, cala a boca que tem adulto conversando. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Não fala agora porque eu tô conversando, eu tô falando. Não é hora de você falar porque eu tô conversando. Conversa de adulto, dá licença, como se a criança não fosse ninguém, né? Criança não é ninguém, então não fala porque você não pode falar. Então isso foi realidade na nossa criação. Eu acho que você que está me assistindo também teve essa criação, né? Desse não conversa, não pode falar agora. Eu lembro que eu estava indo ministrar no Espírito Santo e a gente parou em uma lanchonete para lanchar. E aí meu filho mais novo, Danilo, ele gosta muito de empadinha. E aí o pai dele pegou a empadinha e colocou lá a empadinha pra ele. Quando ele abriu a empadinha, ele percebeu que a empadinha não era de frango, mas era de carne seca. E aí ele não gosta de carne seca. Pensa no menino, né, que não gosta. Eu também não gosto. Aí ele chegou perto de mim, eu tava pondo meu lanche lá pra gente tomar o café. Aí ele chegou, mãe, eu não gosto de coxinha, de empadinha com carne de sol, mãe. Eu não gosto. Eu falei, ô meu filho, então deixa lá, porque o seu pai come, o Daniel... Ele gosta de comer, né? Então ele ia comer a empadinha dele, ele não importa. Aí eu falei, então eu vou te dar outra coisa. Vamos ver o que tem de frango, vamos perguntar pra moça. Aí eu tô lá perguntando pra moça, e um senhor já mais de idade estava perto de mim. Aí ele falou, nossa, como que é, né?
como que é a vida hoje. As crianças de hoje, olha pra você ver, na nossa época, não podia comer, a gente tinha que comer o que a mãe colocava na mesa, né? Colocou lá aquilo, a gente tinha que comer aquilo, porque não podia escolher. Aí eu olhei pra ele e falei, moço, ainda bem que essa época passou, né? Agora a gente não tá mais nessa época. Ainda bem que essa época foi embora, essa época passou, a gente não está mais nessa época. Aí ele olhou assim e falou, Falei, se a gente não tivesse dinheiro pra comprar outra empadinha, eu tenho certeza que se a gente conversasse com ele, ele ia entender que ele tinha que comer aquela. Mas graças a Deus a gente pode comprar outra, porque o pai ainda também não fez o lanche dele. O pai pode comer, então a gente pode dar a opção para eles escolherem. Mas eu tenho certeza que se não pudesse escolher, eu tenho um filho que também entenderia que a gente não poderia comprar outro alimento. Mas é porque a gente poderia conversar e falar sobre isso. Ele falou, na nossa época não tinha esse diálogo não. Eu falei, pois é, ainda bem que essa época passou. Então a gente precisa ver o que na nossa época não foi legal, porque a gente precisa quebrar um ciclo que a gente vem às vezes repetindo, porque a gente foi criado assim. Eu fui criada assim, então eu vou continuar assim. Mas se isso gerou dor, se isso gerou tristeza, se isso gerou algo ruim, eu não preciso repetir isso. Eu posso mudar isso. Eu preciso abrir a minha visão, né? Então, para proteger, a gente precisa ter visão. Para proteger, a gente precisa abrir nossa visão, porque às vezes a gente tá num ciclo, e eu estava num ciclo, eu vivi um ciclo maçante, porque acaba que no inconsciente eu estava repetindo aquilo que eu tinha sido ensinada, da forma que eu tinha sido ensinada. Mas quando você para ter uma nova visão e você para trabalhar a proteção, você entende que muita coisa precisa ser mudada, muita coisa precisa ser melhorada para a gente trazer proteção na mente das nossas crianças. Então a gente precisa trabalhar essa proteção dentro da gente, porque a gente precisa dar aquilo que a gente recebe. E para a gente receber, a gente precisa abrir a visão, porque Deus tem o poder de trazer o conhecimento para trazer ao nosso coração a libertação. Entenderam? Então, a partir daí, eu quero compartilhar com vocês, porque é o que Deus fez em mim, que eu vou compartilhar com vocês. E toda essa visão, né, a partir daqui do texto que nós lemos, a partir do tema da proteção, né, podemos ter mentes protegidas? Sim, é possível, através do conhecimento. Porque nós temos que saber de onde vem isso aí, né? Nós precisamos saber, as crianças precisam ser protegidas de tantas questões, de tantas coisas. Eu tenho que começar a falar para vocês do projeto, né? Do nosso trabalho de proteção. E em uma das músicas que nós temos do nosso trabalho, é a música Protegidos. Aí a gente fala que eu vou colocar aqui para vocês, no decorrer que a gente vai editar o vídeo, eu vou tentar colocar os links dos vídeos. Se der tempo agora, dependendo do tamanho do vídeo ficar, eu vou colocar para vocês o vídeo Protegidos. Se não der tempo, eu vou colocar o link para vocês irem no link através do nosso canal para você conhecer a música Protegidos. Aí no decorrer da música eu coloco, o perigo pode estar no WhatsApp, o perigo pode estar na internet. Você concorda comigo que o perigo pode estar lá? O perigo pode estar no WhatsApp? Sem dúvida. O WhatsApp é um dos meios de mais influência na questão da pornografia. O WhatsApp, a criança pode ter acesso a qualquer vídeo, apaga e você nem sabe, você nem viu. Tenho diversos relatos sobre isso. Depois, se der tempo, a gente passa. Diversas crianças que nós estamos tratando, nós estamos acompanhando, porque através do WhatsApp mandaram um nude. Sabe o que é nude? Mandaram um nude, porque as crianças não estão entendendo, os adolescentes não estão preparados para essa tecnologia, gente. Então a gente precisa entender que esse perigo está no meio da tecnologia. Então a gente precisa ter esse tratamento com as crianças para que elas sejam protegidas. Então o perigo pode estar na internet, o perigo pode estar no WhatsApp, o perigo pode estar no Facebook, né? Porque não é nem lugar de criança, a idade para se ter acesso a esses aplicativos são maiores de 12, 13 anos, que eu acho que agora mudou para 12, mas até então, o último dia que eu tinha olhado era 13 anos. Então, as crianças não podem ter acesso, mas as crianças estão tendo acesso. Estão tendo acesso, por que estão tendo acesso? Porque os pais estão dando. E às vezes os pais estão dando esse acesso sem a consciência do perigo que está sendo gerado, que pode estar sendo gerado.
né? Tantas coisas podem estar acontecendo através desse contato social com as crianças, com pessoas que elas não conhecem e não têm ainda maturidade para saber quem é bom e quem é ruim. As crianças precisam de ajuda para poder identificar isso. Então, nós conseguimos, através das canções, colocar esses conceitos que a gente vai poder conversar com a criança, né? Ter esse diálogo para saber onde que pode estar o perigo, como que pode ser perigoso, porque tem criança que acha que não tem perigo. Não tem, né? Porque para elas não tem, a mente delas estão ali limpas, não tem perigo, tia. Eu sei com quem que eu converso, eu só tenho meus contatos ali. Mas a gente sabe que muitas vezes o perigo pode estar até também aonde? Dentro de casa. Dentro de casa que aqui a gente vai abordar, dentro da família, né? Aqui nós sabemos que de 85 a 90% dos casos de abuso sexual, o agressor é entre a família, é entre os conhecidos, não é do desconhecido. Os abusos sexuais que acontecem, menos de 15% são com desconhecidos, mas mais de 85% são com conhecidos. Está entre o meio familiar da criança, está entre os conhecidos, está entre os que a família conhece. Pode ser que não seja um parente, mas é alguém, um amigo, é alguém de confiança da família. Então nós sabemos que o perigo está também dentro de casa. Então a gente precisa saber que, tia Keila, mas a minha família é todo mundo de confiança. Ok, nós não estamos falando que não é, glória a Deus, eu quero que seja mesmo. Nosso desejo é que todas as famílias sejam protetivas, né? Protetivas, mas nós não estamos no coração do ser humano. Então tem pessoas que vai chegar até a sua família que não é pessoa que é protetiva, não é uma pessoa de confiança, mas ela vai estar no meio. Em amor também essa pessoa, a gente precisa ter, aqui eu volto nos olhinhos, não sei onde eu coloquei nos olhinhos, mas aqui eu volto nos olhinhos, porque a gente tem que ter visão de protetores. A gente tem que ter visão, não é ser, ai meu Deus, a gente tô vendo problema em tudo, não, mas a gente precisa ter visão, porque a gente precisa entender que o perigo está em todos os lugares. Mas nós também temos que entender que onde tiver pessoas de proteção, a proteção também pode estar em todos os lugares. Então o nosso trabalho é para isso, para que a proteção esteja em todos os lugares. E que a gente possa ter esse acesso de conversar sobre isso, da situação difícil, poder estar também dentro de casa. A gente precisa falar do assunto. E a gente sabe que o tabu maior do abuso sexual em si não é totalmente a questão não é o abuso em si, mas é poder falar do assunto. Esse é o maior tabu. Poder falar. E a gente está vendo uma mudança muito grande. Eu quero que essa mudança aumente ainda mais, porque a gente está podendo falar sobre isso, a gente está podendo expressar sobre isso, e a gente está lutando para que mais a gente alcance espaço para falar sobre isso. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, claro que na linguagem correta, da maneira correta, respeitando cada faixa etária, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, nós vamos conseguir chegar na proteção, porque a gente vai ensinar, né, protegendo a criança, porque o perigo também pode estar aonde? Na escola. O perigo também pode estar aonde? No videogame. Tia Keila, mas no videogame não, tia Keila, que isso? Eu só compro jogos pro meu filho que ensinem o bem e tudo ok. Mas olha, eu falo pra você que eu tenho 2 filhos. Pensa numa mãe e num pai. Protegemos eles em tudo nessa questão, né? Do videogame, a gente fica preocupado com o que ele tá jogando, o que ele tá assistindo e tudo. Mas a gente sabe que na escola eles têm acesso, eles têm colegas, eles têm amigos. Então, amigos que jogam outros tipos de jogos, então eles precisam também estar por dentro. Então agora eu já converso abertamente com meus 2 filhos. Eu falo, olha, tem muitos jogos aí que ensinam muitas coisas. Ensinam coisas como roubar, matar e destruir, isso aí é fato, né? Qualquer jogo aí que estão jogando, a maioria deles ensinam isso. Mas o GTA mesmo, meus alunos do 3º ano em uma escola que eu estava lecionando sobre a questão do nosso comportamento, eles estavam tendo muito comportamentos agressivos uns com os outros. Os professores já tinham passado 5 professores naquela turma, nenhum ficava na sala porque os meninos não tinham limites. Pensa numa sala difícil, era essa sala que a gente estava dando aula. E eu trabalhando com eles sobre essa questão do que eles estavam sendo alimentados. Eles estavam jogando GTA e eles me contaram, olha, tia Keila, para passar de fase eu tive que estrupar uma mulher. Para passar de fase eu tive que roubar, eu tive que... Entendeu? Então as crianças, elas estão tendo acesso. Então a gente precisa conversar com elas. E através da música a gente consegue alcançar o coração delas. Aí aqui, o perigo pode estar no meu vizinho, pode estar em alguém que eu conheço.
O perigo pode estar na minha rua. Então aqui, através da canção, a gente consegue detectar e colocar ali para o diálogo diversos tipos de perigos que as crianças podem estar tendo. E nós podemos trabalhar de maneira lúdica, porque é assim que a criança aprende, né? Eu comecei o trabalho através do Claves. Não sei se vocês já ouviram falar do Claves Brasil. Deixa eu achar aqui o manual do Brincando Nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis. Olha o tema da oficina, Brincando Nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis. Através das oficinas a gente fortalece as crianças com diversos conceitos protetores e fortalecedores, porque as crianças precisam desses conceitos para se fortalecer, porque a criança que sofre abuso, muitas vezes ela não sabe que aquilo é um abuso, ela não sabe que aquele carinho é um carinho errado, então ela precisa conhecer o corpo. Ai gente, esse assunto é tão vasto, não dá para fazer aqui em uma aula, né? Mas eu vou tentar ao máximo aqui minimizar um conteúdo de 24 horas aulas, totalmente aula mesmo, 24 horas, só pincelando para vocês. Então, o Claves Brasil é uma metodologia que vem do Uruguai, da Juventude para Cristo, trabalha a prevenção. O que me encanta no Claves? Esse é um manual, gente, um manual repleto de conceitos fortalecedores, tudo explicadinho sobre cada oficina, tem diversas lâminas que eu gostaria muito que vocês conhecessem, gostaria muito que vocês tivessem acesso, gostaria muito, muito, muito. São diversas lâminas que ensinam através do lúdico que a criança aprende, né? Aí fala sobre carinhos. Eu vou mostrar essa aqui que eu já deixei separada. Meu tempo aqui do telefone tá acabando e eu tô ficando desesperada. Carinhos bons, toques, né? Toques bons, toques que nos deixam felizes, toques que nos fazem sentir bem, toques que nos trazem paz. Olha que legal, vocês gostam dessa imagem, tá vendo? Olha que delícia esse carinho, carinhos respeitosos, carinhos, né, especiais. Mas também existem carinhos que nos deixam mal. Existem carinhos que nos deixam tristes, existem carinhos que nos deixam angustiados, existem carinhos que não nos deixam confortáveis. Aí nós vamos tratar diversas questões aqui. E quando eu conheci o Claves, eu me apaixonei pela metodologia, porque é totalmente lúdica, brincando as crianças aprendem, porque brincadeira de criança é coisa séria, né? Nós sabemos todos amigos que trabalham em volta à infância, nós como pedagogos, psicólogos, todos aqueles que entendem a criança e que vão trabalhar no mundo infantil, têm que trabalhar através da brincadeira, não tem outra história, não tem outra forma. É através da dinâmica, através da brincadeira, do lúdico. A criança aprende através do lúdico. E aí nós percebemos que poderíamos também agregar no Claves um trabalho específico com canções, com músicas, porque a música ela é uma ferramenta especial. E aí nós criamos o projeto Protegidos, que é através do Claves, através dos conceitos do Claves, nós formamos uma biblioteca de canções, 12 canções totalmente formadas e criadas para trabalhar a prevenção, para trabalhar a proteção das crianças, trabalhando eu e meu corpo, eu e minhas partes íntimas, eu e os outros. Vou colocar para vocês aqui uma canção que foi criada. Nós colocamos nessa canção umas partes engraçadas do corpo. Uma parte, olha, meus dedinhos do pé, minhas pernas de joelhos, minhas mãozinhas, cotovelos, as partes íntimas com zelo Deus criou, minha barriguinha, os meus ombros e pescoço, meus ouvidos, cada olho, meu nariz e minha boca desenhou, eu fui criado à tua imagem e semelhança, e mesmo sendo uma criança, eu sou como tu és, porque Deus nos criou a imagem e semelhança, e Deus criou também as partes íntimas? Claro que sim! Porque a gente precisa ensinar as crianças que Deus criou as partes íntimas. E às vezes nós pais sabemos que não temos, a gente não foi ensinado, então a gente precisa aprender para ensinar. Então aqui vem para ensinar também os pais. Porque vocês vão cantar e através do lúdico vocês vão ensinar. Olha aqui, falou as partes íntimas. Gente, quando a gente canta essa canção, nós lançamos em abril, então a gente tá andando aí o Brasil inteiro.
E tá lindo o que Deus tá fazendo, tá maravilhoso. Eu tô muito feliz com o Senhor, com o resultado, porque nós temos muitos protetores espalhados pelo mundo inteiro. Eu tenho recebido mensagens, e-mails dos Estados Unidos, de Portugal, do Chile. Gente, tá a coisa mais linda do mundo, de pessoas querendo o manual, querendo o kit, porque querem aprender as canções, porque querem ensinar, porque querem proteger. Então nós conseguimos trabalhar nos blocos que as canções fiquem entre eu e meu corpo, eu e minhas partes íntimas, eu e os outros. Porque aí você vai trabalhar a criança, porque a criança precisa de conceitos. Tem gente que pega só essa canção aqui, ó. Não sei se você já ouviu. É uma canção que eu amo demais, dos Segredos. Ela virou campanha nacional no Maio Laranja. É a canção de número 9. Tem gente que pega só essa canção e pensa que trabalhando só essa canção já vai estar protegido o filho. Não é assim, gente. A gente precisa trabalhar do início. E o início vem o quê? Vem do início mesmo. Adão e Eva, a criação. É o início de tudo. Então aí a gente vai trabalhar conceitos fortalecedores com as crianças. Quem elas são? Por que Deus criou mulher? Por que Deus criou homem? Deus tem um objetivo para o homem, Deus tem um objetivo para a mulher. Nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Nós somos iguais no valor que nós temos, mas nós somos diferentes nas nossas funções. Nós somos diferentes nos propósitos de Deus para cada coisa. Então aí você vai partir do início. Você vai partir do início mesmo da criação. Por isso que é preciso trabalhar todo um conceito. Não apenas... Você não pode trabalhar... Por isso que eu amo Claves, porque é uma metodologia que trabalha em oficinas. Porque não adianta você ter um encontro e falar que as crianças estão protegidas. Isso não é verdade. As crianças vão ser protegidas através de conceitos que não é de um dia para o outro. São conceitos que vão ser consolidados ali na criança. São diversos fatores de proteção. E a gente sempre fala, e no Claves a gente sempre fala isso, que é muros mesmo de fortalecimento. A gente vai construir muros para a gente fortalecer as crianças, entenderam? Então essa proteção existe e ela precisa ser trazida para as crianças, porque assim a gente vai proteger a mente das crianças. Então nós sabemos que as brincadeiras, os jogos estimulam as crianças. As crianças têm 20 vezes mais neurônios que nós adultos. Então a gente precisa estimular esses neurônios para que eles não fiquem limitados. Então a gente vai estimular através da brincadeira. A criança aprende brincando. Então você vai ensinar sobre sexualidade, você vai ensinar que passa pelos 5 sentidos. Aí tem a música dos sentidos também. Ai, gente, pensa, eu fico louca. Porque é muito, muito, muito profundo. Esse projeto é muito maravilhoso e através desse livro, desse trabalho, você pode trabalhar a prevenção através da sua igreja. Tem igrejas no Mar de Espanha, enviamos 50 livros, porque os professores se uniram lá e vão trabalhar com as crianças dentro da igreja os fatores de fortalecimento. As crianças precisam entender que as partes íntimas são muito importantes, que as partes íntimas têm nome, né? Tem criança que não sabe o nome da parte íntima. O menino é bililiu, a menina é florzinha e ponto, não é. Nós temos nome específico. Aqui é mão, isso aqui é braço, isso aqui é cabeça. As partes íntimas têm um nome. Não é pecado dizer vulva e pênis. Isso não é pecado. Pecado é a gente não falar que isso existe, que foi criado por Deus, que precisa estar protegido. É tão importante que, olha, quando Adão e Eva foram criados, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam pelados. Olha como é importante as partes íntimas. Olha o que o diabo trouxe de primeira mão através do pecado. Olha só, primeira coisa que eles perceberam, nossas partes íntimas estão descobertas, vamos lá. Foram no pé de figueira, pegaram folhas e taparam as suas partes íntimas, não foi? Para você ver como elas são importantes. Então a gente precisa proteger nossas crianças, mostrando para elas que as partes íntimas são muito especiais. Foram criadas por Deus e o diabo quer distorcer isso. O diabo quer dizer, não importa com qual parte íntima você nasceu, você pode ser o que você quiser. Peraí, não é assim não. A igreja acordou. E a igreja vai dizer, nós temos nossas partes íntimas, são importantes, precisam estar protegidas e ninguém pode brincar com essas partes. Entenderam, crianças? Meu tempo do vídeo tá acabando, gente. Mas são valores e conceitos fortalecedores para uma geração que está em perigo. E nós temos o conhecimento para proteger a mente das nossas crianças. Não vamos deixar isso passar. Deus tem nos dado estratégias, ferramentas, diversos e diversos aprendizados. E eu quero você mais envolvido nesse tema. Eu quero você mais mergulhado nesse tema para a gente proteger a mente, o coração e a vida das nossas crianças. Teremos uma turma do Claves Brasil aqui em BH.
aqui em Contagem, na verdade, na minha cidade, dias 14, 15 e 16 de novembro agora desse ano. Se você se interessar, manda um e-mail, vou deixar aqui para você os contatos, para que você possa entender melhor, conhecer melhor o manual. Gente, é um programa muito consolidado, é um programa que desde 2005 já está no Brasil, é algo que vem, meus amores. Então, falando sobre todas essas questões desde o início de tudo, nós vamos trazer os conceitos fortalecedores, porque a criança precisa entender seu corpo, conhecer seu corpo, valorizar seu corpo. As crianças precisam se amar, precisam se respeitar. Esses conceitos precisam vir desde a criação, desde o início. É a partir do início que a gente vai consolidar esses valores, esses conceitos de fortalecimento para as crianças. Aqui, através das canções separadas, como eu estou dizendo para vocês, eu e meu corpo, resgatando das brincadeiras, resgatando esse momento em família, do resgate das brincadeiras. A gente pode fazer atividade com as crianças, de elas trazerem, por exemplo, se você vai aplicar o Protegidos na sua igreja, por exemplo, aí você vai aplicar e você pode dar de para casa para eles poderem conversar com os pais quais as brincadeiras eles mais brincavam, né, quando eles eram crianças, pedir para os pais brincarem, para eles trazerem fotos desse momento. Gente, a gente precisa resgatar isso com as crianças. E aí você pode usar a sua criatividade para estar trazendo esses conceitos, né, esses valores para as crianças, porque é através da brincadeira, porque é tudo embasado no Claves, brincando, a gente aprende e se fortalece, né? Então, brincando nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Aí através da brincadeira. Aí a gente vai cantar. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. A criança aprende brincando. Deixa eu contar um segredo para vocês. O meu maior sonho não é ter crianças relatando abuso. O meu maior sonho não é ver crianças sofrendo. Não, o meu maior sonho é que as crianças não precisem relatar abuso, porque elas vão ser fortalecidas, que elas possam ser fortalecidas a entender quem elas são, porque quando o abusador chegar, elas vão gritar, elas vão correr e elas vão saber que elas podem dizer não, que elas podem falar não, porque o corpo é delas e elas já entenderam quem elas são. Entenderam isso? Meu sonho é isso, ter uma geração que vá nos contar como fugiu do abuso. Entende? Por isso que nós queremos trabalhar a prevenção. É claro, sem dúvidas, que nós vamos chegar tarde em muitos corações. A gente vai chegar e o abusador já vai ter chegado. Mas a gente vai passar o bálsamo do Senhor na vida das crianças. Vai fortalecê-las, vai ensiná-las que elas são resilientes, que elas conseguem passar por aquilo, que elas vão vencer, que nós vamos estar com elas e a gente vai trabalhar em rede, porque tem todo um trabalho de denúncia, tem todo um trabalho envolto a isso, que nós vamos trabalhar muito no Claves Brasil. Por isso que eu quero muito também que vocês conheçam o Claves, venham estar com a gente no Claves. Se você se interessa por esse curso, se você quer mergulhar mais nesse assunto, se você quer verdadeiramente uma geração #protegidas, vem estar com a gente. A turma é limitada, né? As vagas são limitadas, porque não podemos ter muitos alunos. Como eu disse para vocês, estudo sobre prevenção de abuso e maus tratos é algo muito sério. A gente precisa olhar nos olhos, a gente precisa ter contato físico, a gente precisa conversar pessoalmente, a gente precisa ter acesso às pessoas, a gente está tratando com pessoas, precisa desse contato. Aqui também eu quero falar para vocês, nesse pouquinho tempo que me resta, eu quero falar para vocês que nós também trabalhamos muito a questão da tecnologia, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, né, da questão da música #protegidas. A gente fala que tem hora para tudo, que tem criança deixando de ir para a igreja porque quer ficar ligado no celular, quer ficar ligado no tablet. E aí, nessa primeira canção nossa aqui, a gente fala bastante sobre isso. Que tal você largar o celular, deixar o tablet de lado e vir com a gente brincar? Desligar a televisão, tirar o fone do ouvido e entrar na diversão. Porque a gente precisa se divertir, a gente precisa mergulhar no mundo real.
Porque tem muita gente mergulhada só no mundo virtual. Eu tô falando de nós adultos também. Eu tô falando da gente como pai, da gente como educador, como professor. A gente precisa desconectar. A gente fica numa luta onde a gente trabalha, onde a gente está, porque as pessoas estão totalmente conectadas. Tudo é WhatsApp. Então a gente precisa se desconectar também para trabalhar esse tipo de projeto, entenderam? Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente também, internalizar isso, porque nós sabemos que as crianças precisam de doses do mundo real. Os neurônios das crianças, as crianças precisam desenvolver a empatia, precisam desenvolver tantos conceitos de socialização que só conseguem desenvolver tendo contato com pessoas. A gente não desenvolve empatia, a gente não desenvolve socialização com celulares, a gente não desenvolve com tablet, com computadores. Então a gente precisa ponderar e ter limites, né? Nós precisamos internalizar isso dentro de nós. Então aqui também eu consegui colocar, essa canção Tem Hora Pra Tudo, nós conseguimos colocar bastante sobre essa questão do papai e da mamãe, também entrar no mundo da diversão, no mundo da brincadeira, para que haja aprendizado real. Aqui nós trabalhamos muito, eu quero deixar para vocês esse final das emoções. As crianças precisam entender quem elas são, o corpo, o nome das partes íntimas, mas precisam muito também aprender sobre as emoções, saber identificar as emoções, saber identificar quando estão tristes, saber identificar quando elas estão assustadas, saber identificar quando elas estão bravas, saber identificar quando elas estão aborrecidas, saber identificar quando elas estão felizes. Então a gente precisa ajudar as crianças a identificar quando elas estão se sentindo, quais são as emoções, os sentimentos que elas estão. Porque assim como a Bíblia diz, o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha, se o nosso coração ele está feliz, a nossa boquinha vai falar do sentimento de alegria que nós estamos transmitindo, porque o nosso coração está feliz. Então ter esse acesso ao interior das emoções, a identificar, poder falar o que nós estamos sentindo, porque tem criança, né, as crianças mineiras, como diz o meu amigo Ivan, as crianças mineiras falam: mãe, tem um trem aqui dentro, mãe. Não, o que é esse trem? Né? Esse trem tem nome, é tristeza, é fome, é susto, é vergonha, é medo, não sei. Mas a gente precisa ajudar as crianças a identificar os sentimentos dela, o que elas estão sentindo, para que elas possam manifestar dizendo que não está legal ou que está legal. Lembra que o coração do radar, né? O coração é o nosso radar. Então a gente precisa identificar o que a gente está sentindo. São diversas questões. Vou deixar aqui no final para vocês a música Ter Emoção, porque ter emoção é bom. Ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Que você também possa saber das suas emoções e saber pedir a Deus para que te dê domínio próprio, para que você tenha essas emoções bem consolidadas dentro de você, que você consiga identificar, consiga resolver solução de conflitos dentro da gente, para que a gente possa ser cidadãos melhores, ser humanos melhores, professores melhores, pais melhores. Gente, eu tenho que ir agora, o tempo já foi, né? Senão eu vou ficar com vocês a noite toda. Um beijo, foi muito bom estar com vocês. Na próxima a gente faz uma live pra gente interagir mais. Vou deixar meu contato, vou deixar meu site. Vocês tenham liberdade de estar lá. Segredo, eu não posso contar pra ninguém. Dizem que o segredo eu não posso contar pra ninguém. Se o segredo gera em mim muito medo, me deixa tão triste e me faz chorar, será que mesmo assim